Shalom, sou Isabel Silva com mais um vídeo desse canal, Kadima. Os nossos olhos e ouvidos são receptores de informações. A boca é o transmissor de informações, né? Podemos dizer que alimentamos a nossa alma através dos nossos olhos e ouvidos. E com a nossa boca podemos tanto destruir como edificar. O nosso corpo é instrumento de atuação no mundo espiritual. Vou citar o exemplo de Sansão. No livro de Juízes, pegue sua Bíblia, por favor, capítulo 16 e o versículo 17 a 19, que diz: E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. A força de Sansão não estava apenas em seus cabelos, mas sim na obediência à palavra de Deus. Quem obedece à palavra de Deus é fortalecido e tem intimidade com o Eterno. Sansão preferiu ter intimidade pecaminosa com Dalila do que ter uma intimidade espiritual com Deus. No livro de Números, capítulo 6, versículo 13 até o versículo 21, fala sobre o voto de nazereado, do nazireu. Se Sansão cumprisse o seu nazereado de forma correta, como está escrito em Números, capítulo 6, versículo 13 até o 21, como mencionei, o Espírito de Deus não tinha se retirado dele. Se observarmos a maneira como, onde, quem e a oferta que foi oferecida e onde o cabelo dele, de Sansão, foi jogado, fez com que o Espírito de Deus se retirasse dele. Em Juízes, capítulo 16, versículo 1, diz assim: Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo num cárcere. Porque Deus permitiu que os olhos de Sansão fossem arrancados pelos filisteus, para que ele não olhasse mais para Dalila. Se ele olhasse para ela novamente, ele poderia ser seduzido por ela. Mais uma vez. Foi por dar ouvidos a Dalila que Sansão revelou seu segredo da sua força, que estava no voto do nazereado. O erro de Sansão foi ter olhado para Dalila e a desejado, como vimos em Juízes, capítulo 16, versículo 4, que diz: E depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Se ele não tivesse os olhos arrancados, ele poderia olhar para Dalila e correr o risco de não cumprir o propósito de Deus, mesmo estando preso. Antes da sua queda, antes de sua queda, Sansão olhou para Dalila, e agora cego, ele só olharia para Deus. Quando Sansão, no livro de Juízes, capítulo 16 e versículo 17, revela qual tipo de voto que estava sobre ele, a saber, o voto do nazereado, isso trouxe o que foi estabelecido por Deus ao que se refere ao voto do nazereado. Como está escrito no livro de Números, capítulo 6, versículo do 2 até o versículo 21. Não irei ler para não ficar o vídeo cansativo. Depois você ler para uma melhor compreensão do que se trata do voto do nazereado.
que não é apenas um cortar de cabelo, mas existem várias orientações que envolvem esse tipo de voto. Vou fazer um comparativo do evento da queda espiritual de Sansão ao que tange o voto do nazereado, segundo está escrito no livro de Números, capítulo 6, versículo 13 ao 21. Depois vocês leem e façam também o comparativo. Vamos lá, né? Nazireu tinha que estar na porta da entrada da tenda da congregação. A queda de Sansão. Sansão estava na casa de uma prostituta. Nazireu tinha que apresentar ofertas ao Senhor. Queda de Sansão. Dalila traiu Sansão por moedas. Nazireu rasparia o seu cabelo. Na queda de Sansão, um homem raspou a sua cabeça. Nazireu tinha que pôr o cabelo no fogo debaixo do sacrifício. Na queda de Sansão, o cabelo de Sansão foi lançado em solo filisteu. Nazireu, o sacerdote colocaria a espádua em suas mãos, ou seja, a melhor parte da oferta. Na queda de Sansão, colocaram em Sansão grilhões em suas mãos. Aleluia. Tudo que foi estabelecido para Sansão cumprir foi profanado. E isso automaticamente o Espírito de Deus se retirou dele. O sentimento que Sansão teve por Dalila o embriagou como um vinho forte, de maneira que o cegou espiritualmente. Adão ouviu a voz da mulher e caiu. Sansão ouviu a voz de Dalila e também caiu. Que possamos sempre estarmos vigilantes e orando para para ouvirmos a voz de Deus e obedecer às suas palavras. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem o sininho, deixem seu like, compartilhem, comentem, que o Eterno assim abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom.